assunto é com Murilo Rocha. Murilo Rocha, muito bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia, Sinine. Bom dia, ouvintes da Band News. Repercutindo ainda a entrevista de ontem, que nos concedeu aqui o ex-prefeito Alexandre Calil, que trocou recentemente o PSD pelo Republicanos e botou fogo aí nas eleições municipais de Belo Horizonte. O Calil disse muita coisa aqui interessante, que tem impacto na eleição. Ele praticamente confirmou ontem aqui, né, a Luísa Barreto como vice do Tramonte, disse que ele foi consultado pelo Partido Republicano se ele teria algum empecilho em relação a isso, disse que não. Logo depois que ele desse entrevista, aconteceu um almoço, né, entre representantes do Novo e do Republicanos para selar esse acordo. Então, provavelmente, né, quase certo, falta ainda as convenções dos partidos, né, do caso Novo Republicanos, mas Luísa Barreto deve ser vice de Mauro Tramonte. Então, até agora a gente tem o Tramonte com a Luísa Barreto, Gabriel Azevedo com Paulo Brant e Fuad com o Álvaro Damião. Já temos 3 chapas completas aí, 3 chapas fortes, interessantes aí, né? Os nomes colocados aí nessas 3 chapas, todos nomes bem conhecidos aqui de Belo Horizonte, né? E já são as 3 principais chapas até o momento, né? Falta ainda a questão da esquerda, né? A esquerda vai se unir? Duda Salaber vai se unir a Rogério Correia e Bela Gonçalves ou não? Vão sair em candidaturas independentes. A Bela e o Rogério já estão juntos, né? É uma provável dupla aí numa cabeça de chapa do Rogério com a Bela como vice. Mas se a Duda se aliar a eles, será que ainda tem tempo para formar essa... Tempo hábil tem, mas eu digo para formar essa empatia junto ao eleitor de esquerda. Demorou muito, mostrou muitos atritos, né? A Duda muito batendo o pé, muito firme até o momento, que não abre mão dessa candidatura parece mais difícil. Por outro lado aí, mais pro espectro da direita, as candidaturas se organizando, né? E a gente vai ter uma cena aqui, segundo o Calil, não é inusitada, mas a meu ver é inusitada sim. Romeu Zema e Calil apoiando o mesmo candidato, o mesmo palanque, né? Você imagina um santinho lá do Mauro Tramonte com Calil de um lado, Zema do outro, não sei se vão subir no palanque efetivamente, mas os dois aí apoiando o mesmo candidato, né? Os dois apoiando a mesma candidatura. Acho que pouca gente esperava por isso. Vamos lembrar que há 2 anos eles estavam disputando o governo de Minas com muitas críticas de ambas as partes, né? E não foi uma relação também muito tranquila enquanto Calil era prefeito e o Zema governador, muita troca de farpas, indiretas, né? Mas na entrevista que concedeu aqui pra gente ontem, o Calil disse que era um adversário político que nunca foi um inimigo. E mandou recados, né? Ele até falou assim, o Zema nunca me traiu, né? Fazendo referências aí a possíveis traições que ele teria sofrido no PSD. Ele fez muita questão de dar indiretas e até alguns momentos diretas contra o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, mineiro Alexandre Silveira, que dentro do PSDB é quem comanda o PSD aqui em Minas, né? E o Calil deixou claro que foi com quem que ele teve mais atrito aí, quem, vamos dizer, fechou as portas para ele dentro do partido, né? Ele ressaltou muito a questão do Kassab, que é o presidente nacional do partido, falou do Cássio, que é o municipal, Cássio Soares, e ainda falou também de outra figura, Rodrigo Pacheco, também elogiou aqui o Rodrigo Pacheco. Ele só não falou, né? Só não fez questão de agradecer ao Alexandre Silveira, pelo contrário, né, fez várias críticas aqui ao Alexandre Silveira, falou que ele inclusive, né, brincou aqui, vou abrir aspas para ele, falou que está muito desimportante, né, que ele está muito triste porque só a gente que não tem relevância, segundo ele, tem criticado as suas posições políticas, se referindo claramente ao Alexandre Silveira. Alexandre Silveira falou que Calil tinha dado um cavalo de pau na carreira política dele, saindo do PSD, indo para os Republicanos, né? O Calil respondeu aqui em vários momentos, usou algumas expressões e termos pesados, mas falou que na política brasileira isso não tem nada a ver, que o governo Lula, por exemplo, tem representante do Republicanos e do PSD, que o Tarcísio, que é Republicanos em São Paulo, tem como secretário o Kassab, que é PSD, então ele falou que não tem esse problema, né? Falou que não é um movimento para a direita, que não está se reposicionando nem nada, está apenas trocando de partido. Claro, ele não falou isso claramente, mas de olho em 26, isso é um fato. Essa troca de partido dele envolve a candidatura dele para o governo em 2026. Ele falou que pode ser governo, pode ser senado, deputado, mas o objetivo dele é o governo 2026. E com a promessa de ter controle sobre o partido aqui em Minas, a comunicação do partido, principalmente aqui do Republicanos, para ele conseguir construir, e financeiramente também, né, construir e viabilizar
essa candidatura dele ao governo em 2026. Mas aí é muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, né? O que tem de fato agora é a eleição municipal, com o Tramonte ficando realmente mais forte, né? Assim, o Tramonte já liderava as pesquisas, mas muita gente falando, o Tramonte vai ser meio Celso Russomano, que chegou a liderar lá em São Paulo e depois murchou. Muita gente falando isso, mas agora ele começa a ganhar solidez. O Calil, que é uma pessoa bem avaliada aqui em algumas regiões de Belo Horizonte, né? Foi prefeito reeleito. E o Zema, que é muito bem avaliado também, o Partido Novo, entrando aí junto, né? A figura do Zema especificamente, entrando junto do Mauro Tramonte, dá a sustância, vamos dizer, que ele precisava para não desidratar, né? Mauro Tramonte vai se cacifando aí de forma bem consistente para estar no segundo turno. Aí fica a dúvida, né? Quem vem com ele? Bruno Engler com o bolsonarismo? Ou alguém com o Fuad, prefeito, né? Em exercício aí, o atual prefeito, consegue, né, chegar nessa briga para o segundo turno? Essas variantes ainda estão em aberto, mas o fato é que o Tramonte ganha, né, solidez nessa candidatura dele, candidatura agora robusta, com 2 cabos eleitorais pesados. Aí vamos dizer, se tinha 3 cabos eleitorais na disputa, Lula, Zema e Calil, 2 deles, mais próximos do eleitor daqui inclusive, 2 deles já decidiram o apoio aí a Mauro Tramonte. Então está bem consistente o Mauro Tramonte e causa aí certa preocupação. Por exemplo, eu acho que a candidatura de Carlos Viana, por exemplo, que esperava algum movimento ainda, já fica, né, muito difícil ele crescer, justamente porque o Tramonte pega a mesma área dele, enfim, e a esquerda principalmente também ficou meio apavorada com esse anúncio do Calil, que havia uma esperança ainda talvez do Calil ficar pelo menos neutro, né, e não apoiar nenhum candidato considerado aí do espectro da direita. É isso. Vai chegando a data das convenções, data final, que é 5 de agosto, segunda-feira, o quadro vai se consolidando mesmo, né? A gente já vai tendo noção aí de como estão fechando as chapas. Lembrando, o debate da Band, semana que vem, gente, daqui a uma semana, dia 8 de agosto, 22h30, transmitido pela TV Band Minas, pela Rádio Band News e pelo YouTube da Band Minas, né? Acho que vai ser um debate muito bom. É o primeiro debate dos candidatos, aquela apresentação para quem não conhece os candidatos, e os embates também, com certeza, vão ocorrer, né? A gente espera que de forma respeitosa e propositiva, mas anota aí na agenda, 8 de agosto, semana que vem, quinta-feira da semana que vem, 22h30, 10h30 da noite. É isso, Luciana Sinini.